pé e abrir as nossas Bíblias no livro de Atos 13. Atos 13. Por gentileza, vamos nos colocar todos de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Vamos começar a meditar, a ler no versículo 1. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, Manai, que fora criado por Herodes, o tetrarca e Saul. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse: Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saul para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Saul e Barnabé pregam em Cripo, em Limás, encantador. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamado assim, Barnabé e Saul, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimás, encantador, procurando apartar da fé e o procônsul. Todavia Saul, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aqui, pois agora, contra ti a mão do Senhor, ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, apóstolo dos judeus. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com eles chegaram a Perge da Panfília, mas João, apresentando-se deles, voltou para Jerusalém. Palavra do Senhor. Pode tomar o seu assento. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Pai, por esta manhã, por esta palavra que vai alimentar a nossa alma, palavra que vai despertar o seu povo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos pedir a presença do Espírito Santo, a mesma presença que esteve enquanto Paulo e Saul faziam a missão de Deus. Ficaram cheios do Espírito Santo, que o Senhor também derrama o teu Espírito neste lugar. E abre mentes no nome de Jesus Cristo. Toma a primazia, papai. Dai ouvidos nesta manhã. Traz entendimento nesta manhã. Toca cada um dos teus filhos nesta manhã. Queremos sair daqui alimentados da tua palavra, saciados da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo.
Assim nós oramos. Amém. Glória a Deus. O nosso tema é rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E hoje nós estamos a falar de jejum. Porque é com o jejum, é com oração e jejum que nós devemos rasgar os nossos corações. É através da oração que nós fizemos, o jejum que nós praticamos, que nos traz um coração aberto, que rompe o coração, para que este coração verdadeiramente ela possa ser transformado, para poder transformar outros corações. Porque é impossível, se nós não seguirmos o que está nas Escrituras, fazer acontecer. Para fazer acontecer, nós temos que obedecer à palavra. E hoje o capítulo e o versículo que nós trouxemos está a falar de homens que tiveram também missão de Deus. Mas dentro desta missão, eles foram obedientes, segundo as Escrituras. Está a falar de Paulo, de Saul. Está a falar de um homem que tinha missão. Mas a Bíblia diz que antes da missão, eles tiveram um trabalho de oração e jejum. Por quê? Se Deus deu esta missão, e por que era necessário eles orar e jejuar? Para receber a forma como aplicar aquilo que é a missão que Deus lhes deu. Para saber para onde eles vão, para que essa obra possa se cumprir. Jejum é apartar-se, é separado, é ser separado, é separar-se. Separar-se para um objetivo, separar-se para podermos fazer algo de quem nos manda, para podermos ouvir aquele que nos deu a missão. A oração e jejum, ela vai nos fazer bem porque vai mortificar aquilo que é nosso pessoal. A igreja está a entender? Aquilo que é nosso pessoal, aquilo que está em nós, aquilo que são os nossos desejos, nossos interesses. Se nós queremos ter uma obra, ou queremos fazer uma obra de Deus, segundo a vontade de Deus, nós temos que passar nesse processo. Nós temos que orar, nós temos que jejuar para nos fortalecer, para matar a carne e fortalecer o nosso espírito. E os homens daqui de Deus também fizeram isso. A igreja estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Havia homens de Deus, mas também havia falsos profetas, como nós acabamos de ler. Se nós não orarmos e jejuarmos, nós não teremos o poder de mortificar a carne, fortalecer o espírito, para que o espírito possa se conectar com o Espírito Santo, que é o Espírito que Deus deixou em nós. Jesus, que disse: eu vou, mas não vos deixarei só. Deixarei o Espírito Consolador. Esse Espírito tem a função de falar contigo, de falar conosco. Esse Espírito ficou para trabalhar. E ele, ao falar conosco, ele não vai falar na língua portuguesa, não vai falar na língua inglesa, não vai falar na língua francesa, não vai falar no quimbundo. Alguém está a entender? Ele tem uma língua para nos comunicarmos. Ele fala através de uma língua que nós podemos nos entender. Para podermos entender esta língua, é necessário que nós oremos. A escola para podermos ter conhecimento desta língua é oração e jejum. Por exemplo, nós em Angola não precisamos ir na escola para estudar, que é para falar português. Porque a forma como nos colonizaram é uma forma que todos podem aprender. Mas já da língua francesa só fala francês quem vai na escola. A igreja está a entender? Quero falar francês, vai na escola. Se não vai à escola, fala lingala ou outra língua materna. Está a entender? O que é que eu quero dizer? Que para nós entendermos a voz de Deus, para podermos ouvir a língua de Deus, porque Ele fala para nós
para trazer os elementos, para orientar, para trazer discernimento, para dar visões, e para nós podermos entender, nós precisamos ir na escola, e esta escola é oração e através da oração e jejum que nós somos capacitados para a obra que nos foi dada. Porque a obra de Deus, ela pode nos dar, se nós não oramos, nós não jejuamos, é fracasso, é vazio. E o inimigo não vai fugir de nós. O próprio Deus que nos deu a missão, que deu a Paulo e a Bernabé, o próprio Deus disse que a casta de demônios só sai coração e só. Sem isso é mentira. Não saia. A igreja só é edificada quando o povo ora, porque a oração liberta. A libertação vem por intermédio da oração. A igreja só é edificada quando tem um povo que clama, porque nós clamamos e Deus ouve. Para Deus ouvir, alguém tem que clamar, alguém tem que orar, alguém tem que jejuar. Jejuar é para nos posicionar. Jejum traz santificação em nossas vidas, pureza dentro de nós, para que o Espírito reine sobre nós, e não nós a pregar, mas Ele simplesmente a fazer do nosso canal. Alguém está a entender? Porque Ele tem poder de curar, Ele tem poder de sarar, Ele tem poder de ver o bem e o mal, através daquele quem Ele está a falar, através daquele que Ele está a usar. E Paulo estava pregando, Paulo estava orando dentro de uma igreja. A importância de estarmos na igreja. Ele foi para a missão depois de orar. Ele foi da missão depois de orar, depois de jejuar. Quando ele fez esse trabalho, ele estava a se revestir, igreja. Quando nós oramos, nós estamos a nos revestir. Quando nós oramos, nós estamos a se fortalecer em Cristo Jesus. Quando nós jejuamos, nós estamos a nos revestir também. Nós estamos a matar o impedimento, a caixa de demônios, estamos a romper. O jejum te traz o rompimento, o mal cai, enfraquece, problema sai. Alguém está a entender? E o poder de Deus entra sobre ti, porque quem tem poder de fazer as coisas acontecer, somente Ele. Mas Ele só vai te ativar quando estás preparado, quando estás em condição de recebê-lo. Alguém está a entender? Quando você está em condição, os teus olhos se abrem e você tem poder para destruir. Na igreja nem todos que vêm é de Deus. Também vêm os agentes de Satanás para impedir a obra de Deus. E como detectar? É por intermédio do Espírito Santo de Deus. Como libertar? Como ver o inimigo que está a possuir? É através do Espírito, porque você mortificou a carne, fortaleceu o teu Espírito e a conexão com o Espírito Santo de Deus em ti. E os olhos se abrem. Paulo jejuou, Paulo orou, porque Paulo, homem de Deus que obedece. Obediência gera a chave para o sucesso. Alguém está a entender? A obediência destrói o mal, destrói a feitiçaria. A obediência quebra o jugo. Paulo jejuou. Ele sabia que é chamado de Deus. Ele sabia que tinha uma missão, mas ele não foi à missão sem se armar. Ele não foi para a missão sem se revestir. Ele se revestiu primeiro. Ele foi munido do Espírito Santo. Ele sabia que está a entrar num lugar de combate. Ele sabia que está a entrar num lugar onde tem os adversários. Mas ele sabia que ele não tem conhecimento de quem é o adversário. Porque todos dizem Senhor, mas nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do Pai. Como é que eu vou saber os que fazem a vontade do Pai? Quando o Espírito do Pai estiver sobre mim. E o Espírito do Pai estava sobre ele. Porque ele foi levar a mensagem de Deus, do Pai. Ele foi fazer a obra do Pai. E o Pai não lhe abandonou. O Pai esteve com ele. O Pai guiou-lhe. E ele entrou, ele viu. Havia um homem, como a Bíblia está a dizer aqui,
que ele ficou irado quando viu os homens de Deus a falar a palavra, porque aquele sabia que a palavra liberta e ele não queria que o povo estivesse livre. Ele não queria. E ele começou a desviar a intenção das pessoas que estavam ali diante do... Ele estava a desviar. E havia um homem de Deus temente, um obreiro temente de Deus. E foi a Paulo. Porque ele queria ouvir a voz de Deus. Ele queria sentir a presença de Deus. Mas também havia quem não queria ouvir a voz de Deus. Também tinha quem não queria sentir a presença de Deus. Estava ali entreter. Era preciso aí a missão do Espírito Santo. Alguém está entendendo? O Espírito Santo desceu, encarnou, encheu. A Bíblia diz que encheu Paulo. E Paulo ouve. Há vezes que você deve amar, mas há vezes que você deve corrigir. Paulo não corrigiu. Paulo chamou atenção. Filho do diabo, cai por terra no nome do... Não sou eu que estou a falar. Vamos procurar. Acho que nós vimos há pouco, não? Vamos ver qual... Está aqui, versículo 10. Versículo 10. Depois de Paulo estar separado, ele ganhou autoridade para falar no nome de Deus. E com essa autoridade, Paulo avança. Vamos no 4. Assim, este enviado pelo Espírito Santo desceu a Selene. Ele estava enviado. Não se vai à missão de Deus sem que Deus te chama. O idem tem que ser aplicado. Mas aplicado quando te enviam. Alguém está a entender? Quando te envia. E Deus lhe enviou com todas a autoridade. Ele foi com autoridade. Ele foi enviado por quem? Por Deus. Para quê? Para uma missão. O Espírito Santo desta manhã está aqui. Com uma missão. De te libertar. De te curar. De te sarar. De te abençoar. Aí daquele que impedir o que Deus tem para a sua vida vai cair por terra, no nome de Jesus. Este é o envio, esta é a missão que Paulo tinha. 4. Sim, chegado a Salamina, anunciaram a palavra. Onde eles chegaram, foram para a missão, até o local, começaram a anunciar a palavra. Palavra de vida, palavra que restaura, palavra que dá olhos aos cegos. Palavra que abre porta onde não tem porta. Palavra que traz de volta o teu casamento que tinham roubado. Palavra que traz de volta o teu noivado que tinham roubado. Deus enviou alguém para trazer a restauração, para recuperar de novo o que te tinha tirado. Alguém está a entender? Ele foi com isso, ele foi cheio. É preciso a gente ir para a missão cheio para fazer as coisas acontecer. É preciso a gente estar cheio do Espírito Santo para ter uma missão de vitória e não uma missão de derrota. É preciso nós estarmos revestidos de poder daquele que nos chamou para falarmos no nome dele e as coisas começam a acontecer. Paulo teve esse privilégio de falar no nome de Deus e as coisas começaram a se manifestar. O bruxo que estava com pele de cordeiro começou a se manifestar. Ei, você está a entender? Não importa qual é a capa que você está se metendo, o Espírito Santo consegue detectar toda a capa. Ele, o infiltrado, estava ali, mas ele não sabia que aquele que estava ali, ele estava cheio de autoridade. Nesta manhã, eu estou a declarar esta palavra. Neste mês de jejum, se você crê, você verá o poder de Deus se manifestar em sua vida. As portas se irão se abrir, porque não é por mim, é pela palavra de Deus. E a palavra de Deus jamais é inconfundível e não vai te fazer envergonhar. Creia que no tempo certo a glória vai se manifestar na tua vida, no nome de Jesus. Palavra que liberta, palavra que muda a história, palavra que tira do baixo, tira do choro,
tira da humilhação. E é bonito quando você verdadeiramente está no auge e você diz: eu saí do choro, eu saí da humilhação, mas estou aqui porque alguém que me deu essa bênção, que tem nome dele, Jesus Cristo Nazaré. Para celebrar, bate mesmo palma. Glória a Deus. Versículo 6. Havendo atravessado a ilha de Pafo, chamaram um certo judeu mágico, o falso profeta, chamado Bar Jesus. Tem sempre falso. Tem sempre mentiroso. Vigiai, igreja. Vigiai. Não é só eu falar de Deus quando eu não vivo Deus. Conhecereis pelos seus frutos. Quando eu não vivo Deus, eu estou sendo falsa. Para viver Deus, eu tenho que fazer o que Deus diz para fazer. Estava ali este falso, que o último nome até leva a Jesus, falso profeta, não é isso? No versículo 6, qual é o nome dele? Bar Jesus. Eles gostam muito de se barrar com o nome de Jesus. E eles às vezes falam muito de Jesus, por dia podem falar 100 vezes de Jesus, para fazer confundir. Eles gostam muito de meter a capa de cordeiro, porque eles sabem que o cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo Nazaré. Mas quando o espírito do cordeiro que tira o pecado do mundo estiver sobre ti, ele é desmascarado. Olha no teu irmão. Diz: não se preocupa. Não se preocupe com as dores. Não se preocupe com a humilhação. Não se preocupe com as pedradas que estão a te tirar. Se preocupa em manter o Espírito Santo de Deus dentro de ti. E verás o que vai acontecer. É o impacto. Aleluia. Se preocupa com Deus, se preocupa na presença de Deus, se preocupa em carregar Jesus. Se preocupa em carregar Jesus. Se preocupa estar na presença de Jesus. Independentemente da humilhação, dos que te querem, dos que não te querem, procura fazer o bem. Porque o bem faz bem. Faça o bem. Não camufla o bem. Não engana que está a fazer bem, mas não estás. Temos um juiz, temos um justo. Justo, bem justinho. Ele ajusta bem. Até a justiça dele ajusta. Não há escapatório. Faça o bem. Não procura que as pessoas tenham que ver. Não faça para as pessoas ver que você está fazendo bem. Faça com o teu coração. Por isso que ele está dizendo: rasgai os vossos corações e não as vossas. Rasga o coração com amor. Rasga o coração com sinceridade. Rasga o coração com fidelidade. Rasga o coração sentindo dor, mas estás a rasgar com bem. Rasgar o coração dói. Fazer o bem, o resultado do bem, verdadeiro bem de Jesus é ingratidão. Mas faça com amor, mas faça bem, porque vais marcar a diferença. Vais marcar a diferença. Vais ser distinguido. Vai ser uma peça única. Vai ser rara. Por causa do bem, porque rasgaste o coração doendo em prol do povo, em prol da nação, em prol da igreja, em prol do irmão, mas rasgaste doendo. Sabes por quê? Porque você sabia que Deus não olha para fora, não olha para o exterior, olha de dentro para fora. E nós precisamos dele, daquele que precisa dentro, o nosso interior. Rasga e deixa ele curar. Enquanto ele está a curar, está a tratar, está a doer. Está a doer. Está a chorar, mas chora nos pés do Senhor.
Chora nos pés do Senhor. Deixa de ser crente que resmunga, que murmura. Deixa de resmungar, de murmurar. Faça porque você depende dele. Faça porque você é obediente. Faça porque você depende do Senhor. Faça porque ele é teu mestre. Faça porque você não existe sem ele. Faça. E não desista de fazer. Não desista de fazer. Não para de fazer. Não muda como camaleão. Faça. Está doendo? Faça. No lugar impróprio, faça. Não pode contigo? Faça. É fácil, não é? Por isso é que Deus nos prepara na dor. Ele te prepara naquilo que não é fácil, para criar maturidade. Sabe o que vai acontecer? Depois de você ter maturidade espiritual, como Paulo agiu com maturidade espiritual, é só sucesso. É só transformar vida. Eu profetizo nesta manhã vidas a serem transformadas aqui neste lugar. Porque esta é a missão, para transformar vidas. Essa é a missão que Deus nos deu, para transformar vida. Profetizo em nome de Jesus. Declaro sobre a tua vida o posicionamento em Cristo, mesmo doer. Declaro e profetizo. Profetizo palavra que você vai estar em frente do abençoador. Não estou a profetizar adivinha. Queremos adivinhas e não queremos orar. Queremos que nos adivinham. Me fala, vai acontecer. E como é que vais guardar o que aconteceu? Como é que vais guardar o que vai acontecer se você não tem estrutura para manter, para fazer manutenção da bênção? Eu estou a profetizar, você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você vai resistir na tempestade, na turbulência. Igreja desperta, Jesus está a chegar. Os nossos olhos estão vendo, mas não estamos a entender, não estamos a discernir, porque estamos distraídos. O mundo está na dor de parto. Estou a falar para mulheres que sabem o que é parto, para mulheres que não sabem, já ouviram, já acompanharam alguém com dor do parto. É perigo, você fica muito mais aflito do que ela própria. Estou a falar para homens que têm mulheres, sabem, a mulher ao dar parto dora entre morte e alegria. O mundo está na dor de parto. No início, Jesus carregou a dor para o mundo. Agora, o povo carregar a dor. Mas Jesus, quando carregou a dor para o mundo, Jesus estava em direção à palavra de Deus. Jesus estava firme na palavra de Deus. E ele venceu. E nós? Agora é o povo a sofrer. Antes de Jesus chegar, como está a nossa fé? Como está a tua fé? Como estás posicionada diante da luta? Posicionado diante do obstáculo? Como estás? Para aguentar até que o noivo chega. Aviões a cair, desperta! Falta de oração. Fala comigo, falta de oração. Aviões cair. Fala guerras. Agora mesmo abri o meu telefone sem querer. Queimaram 2 moços bem queimados, como se fosse porco no zango. Fala comigo, falta de oração. Estamos nos focalizar nas coisas terríveis, a tentar perceber e compreender por que está acontecendo, quando devíamos estar na oração. A igreja em oração. A igreja de Antioquia esteve em oração, em jejum, orando, jejuando para quebrar. A igreja está a jejuar? Mever está a jejuar? A igreja Mever tem um propósito, está a jejuar? Estamos todos em concordância? Estamos todos a orar? Estamos em perseverança? Estamos em unânimo? Pergunta que está no ar. Como vamos combater o que os nossos olhos estão a ver? Tem coisas espirituais que se combatem espiritualmente.
E tem coisas que não são espirituais. Se combate com conhecimento. Todo chamado, você precisa orar. Todo chamado precisa jejuar e orar para entregar na mão de Deus, para saber em que direção. Pode ser chamado espiritual. Nem todos são chamados para o lado espiritual. Outros são chamados para grandes empresários. Outros são chamados médicos, cientistas. Jejua. Jejua. Para que o teu chamado seja de sucesso. Ora. Oração tem poder. Mexe com o mundo do inferno. Sacode o mundo do inferno. Ora para entender o poder que está sobre a oração. A nossa cantora Nani, ela cantou: quando eu oro, e nós fizemos isso tipo comédia. Vive, leva no espírito e vê o que acontece em você quando você ora. E não fala o que eles estão a dizer. Experimenta quando você ora. O que muda na tua vida? O que muda na tua situação? O que muda naquilo que está complicado? Quando você ora. O que muda? Quando você ora, os olhos têm que se abrir. Quando você ora, você tem que ter revelação. Quando você ora, você tem que ter discernimento. Quando você ora, não preciso falar, porque o Espírito desfaz a malícia, plano do inimigo contra a tua vida. Quero crescer? Ora. Quero ser empresário? Ora. Tem que ter uma vida de oração. Coloca na tua agenda. Nós trabalhamos porque precisamos de comer. A Bíblia diz: digno é aquele que come do suor do céu. Porque sem a gente trabalhar, não conseguimos pagar as contas. Não conseguimos resolver os nossos problemas. Não conseguimos meter as perucas. Não conseguimos pôr Louis Vuitton. E a diferença de quem põe Louis Vuitton e daquele que não há. Quem está por Louis Vuitton tem que. Tá marcar quê? Tá marcar. Pode pôr porque tem. Mas também tem diferença de quem ora e de quem não ora. Quando eu oro. Mas quando eu oro, sabe o que vai acontecer? Você vai me falar: é feiticeira, porque você não está conseguindo me atingir. Quando eu oro. Quando eu oro, Deus se revela. O inimigo fica mascarado, porque ele revela o profundo e a oração traz a revelação. A oração cava o que está no sobrenatural. O mundo, ela é vencida com sobrenatural. Não é com vestes de fora. Vestes de fora é para ti. Tô bonita. Tô bonita ou não estou? Mas essa aqui não vai revelar nada. Não revela o profundo e o escondido. Aqui. O que está aqui dentro vai revelar o profundo. Vai revelar o profundo e o escondido. Os olhos vão se abrir. A mente vai estar iluminada. Ei. Eu saí do monte a semana passada, passei no Prenda, olhei para a senhora que estava vendendo. Eu gosto de comprar abacate. Eu vi um cortinado, foi descortinado. Labassúria, canda, labataia. O que estava na cortina se descortinou. E Deus me revelou, tá vendo? A arca estava sobre a cortina foi descortinada. Todos têm o poder, não só os sacerdotes que entram para falar com Deus. Agora não é a arca, agora é o teu templo, o teu coração, que é o templo do Espírito. E o Espírito Santo está em nós, só que nós estamos a puxar a cortina para tapar. Mas alguém já pagou o preço e rasgou a cortina. E Deus me disse: tá vendo? Pessoas a comprar aqui coisas. Tem pessoas que estão cortinadas. Malícias estão ali, mas estão a comprar porque vocês não querem enxergar. Para enxergar tem que orar. Oh, aleluia. Alguém está a entender? Alguém está a entender? Alguém está a entender nesta manhã? O poder da oração e jejum? Quando eu jejuo, é porque eu sei o resultado que eu vou obter.
através de jejum. Quando eu jejuo, eu tenho a certeza que pode ser difícil, mas eu vou vencer. Quando eu jejuo, eu tenho a certeza que mesmo sem vencer, o meu Deus vai abrir os meus olhos para me mostrar: você não vai vencer porque você pecou. Então primeiro tem que fazer o quê? Tem que se humilhar diante de Deus, não é isso? Confessai os vossos pecados uns aos outros e ser-lhe-ão perdoado. Tem pessoa que tapa o pecado, descortina o pecado. Tem pessoa que não descortina. Tem pessoa que tapa. Tapaste para ti, tapaste para o próximo, mas não tapaste para aquele que é o Espírito Santo de Deus. Ele está pedindo o coração limpo. Jejum vai lavar o nosso coração. Jejum vai lavar o nosso interior. Jejum vai transformar as nossas vidas. De ira para mansidão. De ira para mansidão. Do cego para os olhos que se abrem. O jejum vai te revestir. Labaredas de fogo estará sobre ti. Você quer ser próspero? Igreja, queremos ser próspero. Queremos ser próspero. Fala comigo, é um processo. E o princípio do processo é a obediência. Quer ser abençoado, obediente. Paciência na palavra de Deus. Generosidade na palavra de Deus. Confiar em Deus acima de todas as coisas. Pôr Deus em cima dos teus problemas. Em cima dos teus? Como assim, pastora? Nós estamos a fechar todos os dias, 18 horas, 12 horas. Pastor, eu não posso vir 12 horas. Sim, Deus também não é confusionista. Você não pode porque você está a trabalhar. Mas 18 horas, por em cima do cansaço, eu vou fechar o propósito que eu estou a fazer. Obediência gera prosperidade. Gera prosperidade. Tem um carro, não tenho um carro, tenho compromisso com Deus. 18 horas eu tenho que estar. Eu tive acidente, bateram no meu carro outro dia. Segunda-feira eu estava lá aflita. Eu estava lá bem aflita porque eu estou vendo que é 12 horas. Tá? Mas terça-feira voltei outra vez, eu disse nada. Ainda que eu tive que ver quarta-feira.